agradecer a oportunidade e convidar aqui o meu esposo para estar trazendo uma palavra aqui para os nossos corações. Estende as mãos para cá, gente. Vamos orar para ele, para que Deus venha usar ele essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego aqui o teu servo em tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha usar ele nessa noite, Pai. Está trazendo, Deus, a mensagem para os nossos corações. Que ele não seja, Pai, o que nós queremos ouvir, mas que nós precisamos de ouvir, Senhor. O Senhor venha, ó Deus, usar ele tremendamente nesta noite, como o Senhor nunca usou, Pai. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Reveste, ó Pai, brinda, Deus, com as tuas armaduras, Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Senhor, graças a nós, a todos que estão mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui e com a permissão de Deus estar juntos aqui adorando, que permitiu nós estarmos aqui hoje reunidos. Como disse aqui, muitos não tiveram essa oportunidade de estar nesse grande dia de hoje, porque no momento que a gente acorda, a gente percebe que a gente está vivo, respirando, é um motivo de adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Aleluia a Deus. A palavra de hoje que Deus colocou no meu coração não foi de agora. Essa palavra está me remoendo Deus de cedo. Eu trabalhei o dia todo com Deus pedindo para mim abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 7. Oh, glória. Deus é maravilhoso. Amém, irmão? E o Tiago está bem no final. Está bem no final da Bíblia, Tiago. Glória a Deus. Aleluia. Tiago 4, capítulo 7. Amém? Irmãos, essa palavra no Tiago, capítulo 7 diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um texto bem conhecido entre nós cristãos. Presta bem atenção. Chegai-vos a Deus e a ele chegará a vós. Irmão, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti a vós misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em branco e o vosso gozo em tristeza. É só até aí. Amém? Eu quero dizer para você que nesse capítulo, nesse versículo que nós acabamos de ler aqui, você pode deixar sua Bíblia aberta. Que talvez nós caminhamos nesse mundo e muitos não estão sujeitando a Deus. Nós temos que caminhar nesse mundo através da palavra do Senhor, porque eu te digo, o que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo nesse mundo de hoje, é que nós estamos já na tribulação.
nós estamos caminhando na tribulação. Só que muitos não perceberam. Estou falando do cristão. Porque o mundo já está atravessando uma grande tribulação. Vou falar para vocês aqui que talvez vocês não saibam que nós vivemos intensamente numa guerra espiritual sem fim. Sem fim porque o fim dessa guerra está próximo. Estou dizendo sem fim quando antes da vinda de Cristo. Porque quando ele voltar, isso vai terminar. Porque o diabo anda bramando ao nosso derredor, que é um texto bem conhecido, e vou te dizer como é que ele está agindo em nós, em todos nós. Nós só não caímos porque nós estamos com a proteção do Senhor, estamos no caminho dele, estamos caminhando com ele. Porque muitos, aqueles que estão caídos, eu vou te dizer para você que no momento, porque às vezes pode ser até devastador, são coisas terríveis que estão acontecendo nas pessoas e elas não percebem. Casamento destruído, filhos nas drogas, igual a irmã disse aqui na oração. Isso aí é um resultado das pessoas que não estão resistindo ao diabo. Porque para você resistir ao diabo, você tem que estar inteiramente na presença do Senhor. Se você seguir o caminho, os mandamentos que o Senhor manda, Deus não pediu tanta coisa para nós assim não. Ele pediu para nós seguir os 10 mandamentos, que os mandamentos do Senhor. Se você ler esse mandamento pelo menos uma vez ao dia, você vai estar revestido poderosamente contra qualquer obra maligna. Nada te tocará, a não ser o Espírito do Senhor, que vai caminhar juntamente com você. Leia os 10, mas pratica. Porque não adianta só você ler, tem que praticar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, que muitos estão repetindo o que o povo fez com Moisés. Quando Moisés subiu o Sinai, estava demorando a voltar, o que o povo fez? Se aproveitou da fraqueza de Arão, e substituiu Deus por um bezerro de ouro. Começaram a adorar aquele bezerro. É que muitos estão fazendo, adorando no WhatsApp, adorando na televisão, adorando muitas coisas do mundo. Estão substituindo Deus da sua vida, dando brecha para o inimigo. Porque o inimigo, ele ataca você de todos os lados. Vigiai. Porque o inimigo, ele não está brincando com você de ser seu inimigo, não. Ele não está brincando com você de ser diabo, não, de ser Satanás, não. E muitos estão brincando de ser crente. Irmãos, reveste na palavra do Senhor. Segue os mandamentos, que você será revestido pela justiça e a couraça de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E pratique os 10 mandamentos. Se você restitui sua família, você não restitui. Se você prospera na vida, você não prospera. Se você arranca essa enfermidade na sua vida, você não arranca. Segue os mandamentos do Senhor. Tem tribulações que nós vamos passar, que o próprio Jesus disse. Mas nós vamos ter ânimo e convencer. Ele venceu o mundo e disse que nós também podemos. E eu acredito nisso. Agora, se você não acreditar que você pode colocar a mão no enfermo e ele ser curado, se você não acreditar, você não está no caminho do Senhor. Porque você tem que acreditar que o próprio Senhor disse. Ele disse com todas as palavras que está aqui. Ele disse que você fará coisas maiores que a minha. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus
pode me usar para me colocar a mão na sua perna, nessa mulher, ela ser curada no momento, mas eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que absorver aquilo que Deus colocou para nós. E Jesus disse: você fará coisas maior do que a minha. Agora, por que não acreditar? Porque que Pedro disse para aquele paralítico: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E ele caminhou, ele levantou e andou. Aí, olha a fé do Pedro. Quando as pessoas ficaram olhando para ele assustadas, por que estão admirando? Por quê? Não admira Deus, glorifica o Senhor. Ele pode colocar poder nas mãos de qualquer um de nós. Pode colocar, porque Deus não é um homem que nós possamos duvidar. Não temos que duvidar do Senhor, porque tudo que Ele prometeu, Ele fez. Está se cumprindo. Está se cumprindo. Eu gostaria que vocês dassem um pulinho na frente e abrissem a Bíblia no livro de 1 Pedro, versículo 5 e no capítulo 8. É um pouquinho para frente. É para trás, tá, irmão? Tá. Isso, tá. 1 Pedro 5, 8. Pedro, capítulo 5, no versículo 8. Vou dizer para vocês a continuação do Tiago. Tiago, irmão de Jesus, escreveu isso. Pedro, braço direito de Jesus, escreveu isso. Presta bem atenção. Sede sóbrio e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, destruir, devorar. Irmão, se o Pedro escreveu isso, ele viveu tudo isso, Pedro passou por tudo isso, Tiago passou por tudo isso. O Satanás tentou de todas as maneiras tirar ele da presença de Jesus, porque sabia que ele ia se fortalecer. A primeira pregação de Pedro, quantas almas foi ganhar para o Senhor? Mais de 3.000 almas. O diabo sabia que Pedro ia ser um grande apóstolo, por isso tentava tirar ele da presença do Senhor. Irmão, nós temos que caminhar com o Senhor, porque Ele é tão astuto. O demônio não brinca com ele, porque ele convence você a pensar que ele não existe. Até isso ele te convence. Há muitos, só não convence a nós que são cristãos. Mas você vai falar que Satanás, como está no mundo, ele vai te dizer para você: não, o demônio não existe, não, o diabo não existe, não. Isso é conversa sua. Ele convence as pessoas que ele não existe. Meu irmão, todo mundo brinca com ele, porque ele não brinca com nós. Ele veio para nos destruir. Ele está investindo nas famílias. Olha o que está virando as famílias. Olha o jovem como é que está aí. Tudo acorrentado pelo inimigo. Agora, Deus colocou nós, seus discípulos, com a presença do Senhor, o Espírito Santo, que vai arrebentar as correntes, tirar aqueles jovens que estão sofrendo. As pessoas falam: que bebedeira, tem vergonha na cara. Não é ele, não, irmão. O inimigo dele entrou na vida dele, está destruindo ele. Ele não tem forças para lutar. Ele não tem força, amém? Não vamos julgar aquele que está no mundo, irmão. Aquele que está usando uma droga, aquele que está na bebedeira, se prostituindo. Não vamos julgar, porque
com certeza está nas mãos de Satanás. Está judiando daquela pessoa. Aquele é filho de Deus, nossos irmãos, nós temos que ir atrás deles, nós temos que socorrê-los, nós temos que caminhar com o Senhor para nos fortalecer, para nós possamos ir forte, marchando para salvar essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor, que nos fortaleça. Em nome do Senhor Jesus, não deixe, Senhor, que nós caímos em tentação, porque nós somos seus discípulos, Pai. Nós procuramos cumprir os seus mandamentos, que o Senhor nos perdoe nossas falhas, porque nós somos falhos. Agora não trocamos nosso Deus por uma festa, por um show. Não vamos trocar nosso Deus, nosso querido Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, por uma partida de futebol, por uma novela que eu não posso perder. Esse capítulo hoje, que é o penúltimo capítulo, eu não posso perder. Não vamos trocar nosso Deus por isso, não. Não deixe, quando você estiver na presença do Senhor, não deixe que outra pessoa desvie a sua atenção da palavra. Absorva toda a palavra que Deus está enviando para você. Que não é o pregador que está falando isso para você, não. É o Senhor que está enviando diretamente o trono para você, para a sua vida. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Pai. Que nós possamos ser humilde na nossa caminhada, porque Deus abençoa os humildes, gosta dos humildes. Que nós sejamos humildes, Pai. Quando o Senhor Jesus estava numa festa da Páscoa, Ele não ficou na festa. Ele saiu, foi em direção aonde? Aquele hospital de misericórdia, que era o tanque Betesda. Ele saiu da festa para lá, foi ver os doentes. Quando ele fez a pergunta para aquele homem: você quer ficar são? Olha a resposta do homem: não há nenhum homem que possa me colocar naquele tanque. Nenhum homem. Respondeu certinho para Jesus, porque não havia mesmo, não. Porque ali é cada um por si, ali é cada um querendo sua cura. Eu imagino aqueles que podiam andar, que espancamento que estava lá quando nós não se envolvia, porque o que entrasse primeiro era curado. Aquilo lá devia ser uma guerra. Então Jesus olhou para aquele homem: não há nenhum homem que possa me colocar dentro daquele tanque. Jesus é esse. É esse que eu vou curar. Porque Jesus era o Espírito Santo em pessoa ali na frente dele. Era o Deus que estava ali. Por isso que ele curou aquele homem. Aquele homem de 38 anos que estava ali. Imagina como é que aquele homem estava. Cheio de feridas. Eu imagino isso. Numa maca. Devia estar cheio de feridas. Agora, quando Jesus curou ele, Jesus disse umas palavras para ele depois: vá e não pegues mais para coisas piores do que ele sofre. Porque aquilo ali era maligno. Era maligno. Satanás estava judiando aquele homem, transformando o corpo dele num verdadeiro bagaço. Aquele homem estava sofrendo há 38 anos. Satanás chicoteando ele todos os dias e toda hora. Ele tentava entrar no tanque, mas não, você não vai. Não deixava ele nem arrastar. Imagina o que Satanás faz com a pessoa. Muitas curas que Jesus fez da sua caminhada, que nós não conhecemos nem tiquinhos, não conhecemos, nós conhecemos o mínimo das curas que Jesus fez, porque foi tantas que dava para escrever
umas 1000 Bíblias de curas. Nós não sabemos. De tantas curas que Jesus fez, nessa época a maioria, na minha humilde opinião, era maligno. Aquele homem Gadara, maligno, tinha uma legião de demônio com aquele homem. Uma legião. Jesus curou. Homem que demoniado, muitas vezes está cheio de endemoniados. Não é só fora da igreja, não. Tem uns endemoniados também que ficam visitando nossa igreja. Nós temos que vigiar muito. Vigiar. Manda aqui, vigiar. Porque anda ao nosso derredor. E tem alguns aí andando ao nosso derredor. Mas nós estamos com Cristo. Nós estamos de olho na cruz. O nosso pensamento é a cruz. Nós não desviamos nosso olhar da cruz. Nós não desviamos nosso caminho da cruz. Nós não desviamos a nossa família da cruz. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo nessa noite que todos aqueles que aqui estão, que a sua família e sua casa servirá ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu tento muitas das vezes pregar aquilo que a gente quer, mas Deus não é isso que é para você pregar. Você vai pregar é o que Deus manda você pregar. Mas para que você preste bem atenção na palavra do Senhor, que não é do pregador, você tem que absorver. Porque se você não absorver a palavra não é quando soprar o vento. A palavra vai embora no vento. Você não vai absorver nada. Você vai ficar vazia. Seu semblante triste. A igreja não é lugar de semblante triste. A igreja é lugar de semblante alegre. De cristão alegre. Feliz com Deus. Não existe igreja com semblante triste, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Fortalece esse ministério mais uma vez eu te ver. Despertando comunidade de vida, foi o Senhor que levantou, Pai. O Senhor já nos fortaleceu. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor já fortaleceu todos aqui. Glória a Deus. Já colocou muitos inimigos para fora desse ministério, Pai. E obrigado por isso, por nos fortalecer nesse momento. Glória a Deus. Agradecer a Deus porque Ele está limpando a tua casa. A casa dele tem que ser a casa de oração. A casa dele tem que ser uma casa de cura. A casa dele tem que ser uma casa de bênção. Senhor, que o Senhor venha, Pai, a derramar a bênção de cada um desses que estão aqui e na casa dele, Pai. Que o Senhor possa levar o Espírito Santo até a casa dele, levar a cura naqueles que estão enfermos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor meu Deus, vai de encontro às famílias, Senhor meu Deus, que estão sofrendo nesse momento. Vai de encontro àquele sítio, Pai, aquele sítio, aqueles internos que estão lá, Pai. Que o Senhor vai fortalecer eles em nome do Senhor Jesus Cristo e que eles possam, Pai, sair pelo mundo pregando a sua palavra. Pai querido e Pai amado, eu te peço agora que visite todos aqueles que estão acamados, que não podem sair do seu leito para vir ouvir a sua palavra, presenciar, Pai, presenciar dentro da igreja a palavra do Senhor, mas o Senhor, Pai, envia o Espírito Santo aonde é que ele esteja. Pai querido, Pai amado, eu te peço, tira aquela pessoa daquele leito, Pai. Oh Senhor, faça com aquele homem do tanque de Bethesda, Pai. Levanta aquela pessoa que precisa levantar, mas que seja feita a tua vontade, Pai. Não a nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor, obrigado, Pai, obrigado por tudo, Senhor, meu Deus. Continuando aqui, não desvie seu olhar da palavra.
palavra, seus ouvidos, não desvia seu ouvido da palavra, porque o substituto não substitui a Deus. Pelas palavras que foi pregada aqui pelo pastor Elbert, da qual tem muitos dias, eu não lembro o dia mais, mas eu absorvi o que o pastor Elbert disse. Ah, isso não faz mal, ah, não tem problema, ah, isso aí é só um pouquinho, ah, isso aí não tem problema nenhum não, isso aqui não é pecado não, ah, isso... Irmãos, não substitua Deus pelo vou só um pouquinho, vou beber só um bolinho, vou fumar só um cigarrinho. Irmãos, não existe ninho. Todo pecado é pecado, todos os pecados é pecado. E se você pecar, não fuja da presença de Deus não, senão o pecado vai permanecer em você. Anda na presença do Senhor, que Ele vai arrancar esse pecado de você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você pecar, eu pequei, eu não vou na igreja mais não, eu tenho vergonha dos meus irmãos. Meu irmão viu num boteco lá bebendo, eu não vou lá mais não. Um irmão viu, não sei. Não fuja do problema, não fuja do pecado, porque se você fugir, o pecado vai te acompanhar. Agora, se você voltar a Deus, Deus arranca o seu pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Deus não vai te abandonar nesse momento que você está prestes a cair, não vai deixar, porque você é filho dele. Ele colocou você aqui para você prosperar na palavra. Ele colocou você aqui para você pregar a palavra a todos os quatro cantos da terra. Pai querido, Pai amado, eu te peço agora e agradeço, Senhor meu Deus, por nós estar aqui reunidos. A palavra do Senhor disse: onde dá dois ou três está aí presente. Então prepare-se que o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aqui, está murmurando no seu ouvido. Receba Ele, o Espírito Santo tocando no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, põe a mão na sua enfermidade. Se você não puder, põe a mão no seu coração, que o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus vai levar cura para você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vai levar cura onde é que você estiver, um parente seu, um filho seu, um amigo seu, que eu ore por ele, porque muitos oraram para mim, por isso que eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor maravilhoso, eu agradeço Ele por tudo na minha vida, porque eu não era desse jeito. Não pense que eu era assim, não, eu não era. Eu era do mundo, Deus me transformou. Ore por um amigo seu, ore por um familiar seu, porque através da oração, a oração salva vidas. A oração é poderosa, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela não deixa você na mão. A oração, ela te restitui, ela te resgata, ela arranca você do fundo do poço, ela não deixa você te destruir, ela deixa você na presença do Senhor. Não deixe de orar. A oração é a coisa mais espetacular que Deus nos ensinou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, ore. É a única saída. Porque se nós não orarmos, estiver na presença do Senhor, seguir as Escrituras, os mandamentos do Senhor, nós vamos ficar à beira do caminho. E nós não queremos isso. Nós não vamos ser assim. Pai, muitos ficaram à beira do caminho, mas eu não vou ser assim, não é? Então nós não vamos ser assim. Nós vamos ser diferentes. Nós vamos caminhar nas ruas. As pessoas vão dizer: aquele camarada é bom, crente. Só de olhar para você, porque você carrega a luz. Você carrega a luz, irmão. Não vai existir trevas na sua frente, não. Você é luz. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por essa grande oportunidade, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos aqueles que estão aqui, aqueles que não podem vir também, Pai. Que o Senhor venha trazer a cura daqueles que estão enfermos. Que o
Senhor veio, Pai, derramar bênçãos e bênçãos na vida de todos aqueles que estão aqui. Amém e graças a Deus. Obrigado. Eita glória! Geraldão, homem de Deus, Senhor tirou do inferno. Porque geralmente é assim, para que nós possamos entender as armas que o inimigo eles têm, muitas das vezes Deus permite que nós vamos lá no inferno e conheça as armas do inimigo para poder lutar contra ele. Que Deus abençoe a sua vida e daqui uns dias, em nome de Jesus,